E vamos falar sobre o baile agora, gente? Vamos falar. Eu me senti em casa ontem, de verdade. Baile de gala, no caso, né? Não foi aquele baile de formatura, foi baile de gala, tá no caso. É que é Black Team, pô, você tá maluco. Geral de terno. De terno, literalmente. E não é porque tava morto, não, né? Dessa vez, não. Graças a Deus. Irmão, eu tava falando aqui, eu abri uma live, né, que eu fui mais incisivo em um grupo, né? Conversa de botequim, de WhatsApp, lá da Vasco Cachaça, aliás. Um beijo pra galera. Porque o Felipe Coutinho, cara, ele é introvertido. Isso é do atleta. Sim. Do atleta não, da pessoa, do ser humano Coutinho, né? E não dá pra gente cobrar dele de ele de uma hora pra outra se tornar um cara mais falante ou algo assim do tipo. É perfil dele. Mas o que a gente cobra é que ele fala de outra forma, da linguagem mundial da bola. Correto? Com a bola no pé, ditando o ritmo do jogo. O campo fala, já diria o nosso ex-diretor, né? Exatamente, cara. E até então, cara, desde quando ele chegou no Vasco, você consegue contar nos dedos as partidas que ele fez isso. Mas parece que as minhas palavras saíram do meu celular e ecoaram lá no vestiário do Vasco, porque Coutinho, esse Felipe Coutinho que entrou em campo ontem, no seu aniversário, com 33 anos de vida, somos de 92, eu já falei isso pra você. Irmão, esse cara vale muito a pena cada centavo. De verdade, irmão. O de ontem. O de ontem. Esse cara aí é incontestável. Eu vi repórter pedindo o Felipe Coutinho na seleção brasileira, irmão. Você tá maluco? O mesmo repórter que uma semana atrás tava perguntando por que Coutinho tá jogando bola ainda. Eu falei, cara, o jornalismo brasileiro, na verdade, né, é uma loucura. Mas então, Felipe Coutinho, parabéns, irmão, parabéns. A gente critica e muito quando tem que criticar. Mas ontem você mostrou o porquê de ser chamado de pequeno mágico. Tu é foda. Queria a opinião da bancada, por gentileza. Cara, Pode então, começar. vamos lá. A respeito do Felipe Coutinho, você tocou num ponto que eu venho sempre falando. A necessidade do Felipe Coutinho hoje no Vasco. Muitos vascaínos falam assim, o Felipe Coutinho é ídolo, outros acham que não. Ao meu ver, o Felipe Coutinho não é ídolo no Vasco. Eu também Ele acho. é um grande jogador, tá? Ele pode ser ídolo de muitos torcedores, mas um ídolo do clube, ao meu ver, ele não é. Ele não tem uma história consolidada dentro do Vasco com títulos, enfim, para ser considerado um ídolo. Porém, eu sei da importância de ter um Felipe Coutinho dentro do elenco. Só que até então, ele não tinha mostrado pro que veio. E a gente sempre falou isso. A gente quer que pelo menos ele entregue 70%. Se ele conseguisse entregar 70% do que ele tem, do potencial dele, já ia fazer uma diferença absurda. A gente não tava nem cobrando 100, porque eu sei que o Felipe Coutinho de hoje não é o mesmo de anos atrás, do Liverpool, não é o mesmo. Só que assim, eu vi alguns lances hoje no Instagram a respeito do jogo de ontem e da performance do Coutinho. Cara, ele é diferenciado. Ele com a bola no pé é diferenciado, sabe? Ele é habilidoso, ele é técnico. E é justamente isso que a gente cobra. Porque, ele recebe um salário alto. Justo, é digno de um Felipe Coutinho receber um salário alto. Não é digno de um Felipe Coutinho receber um salário desse jogando o futebol que ele tava jogando. Sim. Então, assim, que nem você pontuou, se toda partida ele entrasse com essa mesma pegada, cara, não ia ter uma crítica. E vou te falar, se ele fizer a metade do que ele fez ontem no decorrer do Brasileiro ou um playoff do Sul-Americana, é automático que o Vasco vai avançando e não vai terminar o ano passando sufoco no Brasileirão. Sim. Porque ele muda todo mundo Sim. que tá ao redor dele, pô. Sim. Ele vai potencializando cada peça. Não, isso que eu ia pontuar. Um jogador só, uma andorinha só, não faz verão. Só que ela potencializa as outras peças. E ele é esse cara. Ele precisa, na verdade, né, do entorno dele muito bem. Exato, Né? e a gente consegue ver que isso motiva também os outros atletas. Pô, já o gol lá do Felipe Coutinho. Caraca, eu tenho que também melhorar, porque senão eu não vou aparecer, ele vai me ofuscar. E eu também quero poder aprender com ele. E a gente vê também uma evolução absurda, desde que o Diniz chegou, agora puxando um gancho para um outro atleta, que é o Ryan. Cara, totalmente diferente, Moleque, né? uma outra postura. Então, assim, quando você para pra analisar, cara, será que o time agora tá entrosando? Agora tá funcionando? Eu ainda acho que precisa mudar muita coisa, tá? Eu não vou pegar um jogo isolado pra usar como parâmetro. Claro que Né? De um campeonato inteiro. De um campeonato não, né? Que o Vasco tá disputando 3. Mas assim, foi um resultado muito bom, um resultado muito tranquilo. Pelo que eu vi, não foi um jogo sofrido, porque o Vasco jogou, por exemplo, contra o Operário, a gente jogou contra o Melgar, a gente jogou contra o Fortaleza, a gente fez gols, a gente começou bem e depois começou a tomar aperto. E ontem não aconteceu isso, apesar do gol no final do jogo, né? Então, assim, espero que Foi um lance seja isolado. assim.
Nossa zoadinha. Até o final do ano, tranquilidade. Um mês de paz aí pra vocês. Graças a Deus. Queria a opinião do meu camarada Carlos. Cara, você falou sobre o Coutinho, tem 2 pontos, né? Acho que de forma geral, ele tanto o time terem atuações consistentes, né? Claro que em algum momento da temporada vai haver essa oscilação, ainda mais na temporada que a gente tá com a maratona exaustiva de jogos, né? Tá todo mundo falando assim, mas os jogadores vão ganhar férias, gente. Pelo amor de Deus, a temporada começou na 2ª semana de janeiro. Peraí, os caras têm que ter um descanso também, né? Pelo amor de Deus. Eles já não tiveram quase dezembro direito. Mas, enfim, cara, além do como é que eu posso dizer, do crescimento de desempenho individual do Coutinho, eu atrelo isso ao fato do time ter melhorado também. O time estava mais organizado, ele teve aproximação, ele pôde dialogar mais com os jogadores, né? E um outro ponto é exatamente essa pausa menor de 11 dias, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, assim, quem diria, né, que, poxa, FIFA, você dar descanso para os jogadores iria propiciar isso, né, uma atuação assim, né? Então, assim, um jogo, basicamente, um atropelando o outro, isso atrapalha o jogador, não tem como, mas... A perna pesa, né? Com certeza. E a gente sempre pontuou isso também. O calendário do Campeonato Brasileiro, ele já é muito apertado. Sim. E o Vasco, não só o Vasco, tá? Outros clubes também. Porque aí, daqui a pouco vem, mas é só o Vasco. Não. Sim. Mas eu tô pontuando especificamente o Vasco, porque a gente sempre criticou muito, a gente sempre apertou muito na tecla do DM do Vasco, né? Da preparação física do Vasco. E a sequência de jogos tava o quê? Em média, um jogo a cada 3 dias. Copa do Brasil, Sul-Americana, aí joga numa altitude, joga daqui a na pouco... terça na Argentina, depois Exato. desce pra jogar antes dessa parada, né? Acho que foi em maio, não sei, não lembro direito. 9 A jogos. última vez que eu tive aqui, antes do primeiro jogo contra o Operário. Sim. Um intervalo era de 4 dias para um jogo, o outro era de 3 dias, Exato. então muito caótico, cara. Exato. Pesado. O cara Então, cansa. assim, a gente, voltando a falar sobre o departamento médico, a gente já não tem o melhor elenco do mundo, tá? A gente já não tem. E aí vem a questão da fadiga. Um jogo atrás do outro. Cara, você forçando o atleta, uma hora isso daí vai dar merda, cara. A ferramenta de trabalho dele é o corpo. Uma hora isso daí vai acontecer. Então, assim, acho muito, muito justo, tá? Esse descanso, mas ao mesmo tempo... Eu fico um pouco preocupada. Descanse, mas não tanto. A gente tem que se preparar quando voltar. Enquanto descansa, quebra pedra, já dizia o ditado, né? É isso aí. Mas podemos chamar então de mãe FIFA, porque o Mundial está sendo organizado por ela e mais uma vez vamos ter a parada aí, né? Um mês, os jogadores não vão ficar até o fim, né? Não, eles vão só um retornar período. antes para treinar. São 15 dias de folga, se eu não me engano. Isso, para relaxar a mente aí, esquecer um pouco os xingamentos que eles recebem da gente, né? Mas... Eles ganharam justamente por isso, pra ficar tranquilo, com toda certeza. entendeu? Se a gente não cobra, eles não jogam, né? Tenho certeza que vai ser outro elenco do Vasco, vai ser outro time, né? E aí, cara, a gente também tem que se apegar, né, e torcer pra diretoria fazer uma boa janela de transferência, né, pelo menos, né? E, assim, a minha esperança é 0. A minha esperança é que o Carlos me fala que já tem alguém engatilhado, né? Tu acha que tem alguém? Tem conversa, com certeza, mas engatilhado... Não me venha com Brian Rodrigues, não, pelo amor de acho Deus. que não, isso a gente já acho que não sei, não sei. É difícil dizer, porque assim, nas últimas janelas o Vasco teve muito um padrão de voltar, né, a conversar já que a gente tá falando de Dia dos Namorados. Oi, sumido, tô aqui de volta, né, então... Lembra daquela conversa? Aquela saudade de você. Pois é, ainda mais... do que a gente não viveu ainda. Pois quase disponível porque ele tá em reta final de contrato lá, né, então quase disponível, basicamente, aí fazendo essa analogia com, no caso, o Dia dos Namorados, né, mas, cara, tem alguns nomes interessantes, aquilo, a maioria dos times eles vão precisar ser criativos, o Internacional vai precisar ser criativo, por exemplo, que gastou muito dinheiro em outras janelas. Tem muitos jogadores interessantes ali, porque, por exemplo, se você citar na zaga, Rafael Tolói deixou a Atalanta, já foi um desejo do Vasco. Foi o primeiro especulado aqui, ó, tá de saída. Balbuena também tá livre no mercado. Tem o Guanca, que também já foi ventilado no Vasco, que é um bom meio campista, pode agregar ali na questão, claro, você levando em consideração qualificar o elenco. Vitinho, ex-Flamengo e Botafogo. Então são nomes que o Vasco poderia tentar, sabe, para qualificar o elenco ali, porque, por exemplo, nas pontas, você tem poucos jogadores de intensidade, aquele ponta agudo mesmo que vai na linha de fundo, busca 1 a 1, é só o Lloyd, né? E a gente
sabe o que o Lloyd tem para apresentar, com todo respeito a ele, que é bem limitado, né? Então, o Vasco precisa diversificar e, claro, diversificar nas características e, claro, qualificar o seu elenco acima de tudo. E, é claro, precisa ser criativo. E esse, a gente vai entrar, claro, no tema, né? Eu procurei, conversei com jornalistas da França, não vou dizer o nome porque eles pediram que eu não falasse. Foi bem dividido. Um não falou muito bem, o outro já disse que a questão dele, o trabalho dele lá no Bordeaux, Admar Lopes, né? Isso, foi um pouco mais atrelado ao dono, né? O antigo dono lá do Bordeaux.